Então, olá para quem estiver assistindo. Vou falar um pouco para vocês sobre as leis de Newton, um assunto muito importante da dinâmica. Então, a primeira lei de Newton é também a chamada lei da inércia. O que essa lei diz? Que a inércia é a tendência que os corpos têm de não alterar por si só seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, um corpo sozinho, ele não consegue alterar o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele não consegue acelerar sem que esteja alguma coisa que haja sobre ele. Ele não vai conseguir se locomover, por exemplo. Não, se locomover é uma palavra errada. Ele não vai conseguir alterar seu estado de movimento, ou seja, passar a ter um movimento que não seja retilíneo uniforme, ou ele não esteja em repouso. Ele não vai conseguir fazer isso por si só. Então, o que Newton falou? Que isso tem que ter que a inércia ela existe e ela só pode ser alterada por um agente externo, que no caso é a força. Então, por exemplo, nessa situação aqui, o corpo está em repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Então foi aplicada uma força e o corpo passou a ter movimento. Ele passou a se locomover, passou a se deslocar. Então a força alterou o estado de repouso dele. A força alterou a inércia dele. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. É a parte mais importante da dinâmica. Eu diria assim, das leis de Newton, essa é a mais importante. Então o que ela diz? A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. Então sempre que a aplicação de uma força é a aplicação de uma aceleração. Sempre que essa força aumenta, a aceleração também aumenta. Sempre que essa força diminui, a aceleração também diminui. Então ele percebeu que a divisão da força sobre a aceleração dava uma constante. E qual seria essa constante? A massa. Mas por que ele percebeu que era massa? Bom, ele percebeu que quando você tinha uma superfície, em uma superfície, por exemplo, quando eu vou empurrar algum objeto, quanto maior a massa, mais força eu teria que aplicar. Então essa seria a constante. Então qual é a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração. Essa lei é muito importante. Geralmente essa força aqui é também chamada de força resultante, que vai ser também pedida para ser calculada nas questões. E por último, a terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. O que essa lei diz? Que toda ação gera uma reação de mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Então, sempre que tiver uma força, por exemplo, se a força é assim, se ela é assim, mais ou menos apontando assim para baixo, qual seria a reação dela? Uma força apontando para cima, mais ou menos de mesmo tamanho. O desenho não está meio proporcional, mas ela seria de mesmo tamanho. E de sentido contrário, uma aponta para cima, então ela tem a ponta para baixo. Mas as duas têm que ter a mesma direção, que nesse caso é a vertical. Então isso aqui meio que seria um par ação e reação. Uma coisa muito importante, uma coisa importantíssima. Ação e reação nunca se anulam. Por quê? Porque atuam em corpos diferentes. Você só vai poder anular anular duas forças, quando elas atuarem no mesmo corpo. Nesse exemplo aqui, temos a normal e a peso. Nesse caso, eu poderia cancelar a peso com a normal. Por quê? Porque elas atuam no mesmo corpo. Mas eu não poderia, por exemplo, anular o peso com menos peso. Por quê? Porque eles não atuam no mesmo corpo. E eu vou explicar um pouquinho sobre essas forças. O que seria a força normal? A força normal, ela é uma reação da superfície por causa da compressão. Tá vendo aqui essa mesa? Esse objeto, vou denominar ele aqui de A. Esse objeto A, ele está comprimindo a mesa, ele está realizando uma pressão. Então a reação da mesa a isso é essa força normal. Essa força normal é a reação ao peso. A reação ao contato. Então é esse bloco, que eu vou chamar aqui de A. Ele exerceu uma pressão sobre a mesa, uma compressão,
E essa mesa, ela como resposta, ela coisou a força, ela como resposta, ela tem a força normal. O peso é meio que a atração que a Terra exerce sobre o corpo. O corpo, ele sempre exerce uma atração. Todos os corpos exercem atração sobre os outros. A Terra não seria diferente. Ela exerce uma atração sobre os corpos. Então ela é sempre apontada para o centro da Terra, para baixo. Só que os corpos, eles também exercem uma atração na Terra, que é chamada de menos peso, ou seja, a reação ao peso. O peso seria a força que a Terra atrai o objeto, e o menos peso é a força que o objeto atrai à Terra. É por isso, por exemplo, que a gente não afunda, porque o peso e o menos peso, eles são iguais. Eles têm iguais assim. O vetor não é igual, mas eles têm a mesma intensidade. Por isso que nós não afundamos nem flutuamos, porque elas têm a mesma intensidade. E agora a atração. O que eu posso definir como atração? Atração sempre vai acontecer em fios ou cabos. Você está vendo aqui? Isso aqui é um fio. Ó. Isso aqui é um fio. Então esse fio ele está sendo tracionado. Ó. Você está vendo aqui a presença da força aqui. Ó. Esse fio está sendo tracionado pelo bloco. Então esse bloco vai exercer uma reação. Então quando é aplicada uma força sobre esse fio exerce uma reação, que é o que? Atração. Quando você puxa uma corda, você sente uma certa resistência. Essa resistência é a atração. E nesse caso eu poderia anular a atração com o peso. Por que eu poderia fazer isso? Porque eles atuam no mesmo corpo, e esse corpo está em equilíbrio. Por exemplo, se esse corpo aqui estivesse caindo, se esse corpo estivesse caindo acelerado, eu não poderia anular eles. Por quê? Porque o fio ia se quebrar, né? Eu ia quebrar o fio e o bloco ia cair. Então por isso que nesse caso aqui eu posso anular, porque o corpo está em equilíbrio. Então basicamente é isso, e na próxima aula eu vou falar para vocês sobre as aplicações da lei de Newton, principalmente da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que é um conteúdo muito importante, vai ter várias aplicações, como em blocos, planos inclinados e também em elevadores. Então é isso, muito obrigado por assistir a aula e tchau.